Então, por favor, silêncio, tá? Então já tá rolando. Primeira coisa, então, eu vou abrir aqui um arquivo qualquer dentro do Illustrator só para mostrar o exemplo. Ó, ferramenta em texto, então, é essa ferramenta aqui, ó, dentro da abinha aqui, né, de ferramentas, é a que é simbolizada pelo T, de type, de texto, da forma que você quiser traduzir. O atalho é a tecla T do teclado. E aí eu vou mostrar assim, é muito simples, tá? Que eu vou mostrar agora. Mas faz toda a diferença. A primeira forma de trabalhar com texto, eu vou mostrar a forma parágrafo. O que é isso? É quando a gente quer escrever um texto longo, né? Quer fazer uma paginação, por exemplo. Eu tenho uma apresentação e eu tenho uma parte que é o resumo da apresentação, que não é um título, não é um texto sozinho, é uma caixa de texto. Então, para mim criar esse texto parágrafo, eu clico, seguro e arrasto. E assim, ó, aqui dentro, ó, normalmente o Illustrator ele completa com esse padrão aqui, ó, chama Lorem Ipsum. Alguém tem uma ideia que chama, por que é esse texto aqui? A carta magna? A primeira é uma carta, a primeira impressão, e ela foi feita em latim por Gutenberg, eu acho que é isso mesmo, tá? O pai da tipografia. Isso, o pai da tipografia. E normalmente a gente usa esse padrão, a gente chama vulgarmente de encher linguiça. É quando o designer ainda... É quando o designer ainda não tem o conteúdo, mas ele quer desenvolver visualmente o trabalho. Aí essa fonte, ela preenche de texto e é um texto, assim, tecnicamente interessante, porque tem vários tipos de letra, maiúscula, minúscula, enfim. Então, muitas vezes no fluxo de um projeto, o designer não recebeu ainda a redação, por exemplo, para fazer a sua página, enfim. Aí ele não precisa esperar isso para acontecer. Ele pode ir provisoriamente usando esses tipos de texto, né, para ir preenchendo mesmo os espaços do trabalho, para depois trocar facilmente a fonte. O que esse texto tem de legal, assim, esse tipo de texto? Ele se comporta, ele se organiza dentro desse box que eu criei. Então, se eu diminuir aqui, ó, com a ferramenta lá de ferramenta de seleção, esticar, observe que o texto ele não achata, ele vai adaptando a esse formato, entendeu? Essa é a principal função desse texto. É você preencher um espaço, né, com um texto que vai obedecer aquele espaço, ó, tá vendo? Então, se eu puxar, se eu esticar, o texto ele vai obedecer nesse espaço. Mas reparem que eu só criei esse texto fazendo isso aqui, né? Pegando a ferramenta T, clicando, segurando e arrastando. Eu não configurei a fonte, o tamanho, espaçamento, nada dessas coisas ainda, tá? Ok. A segunda maneira de trabalhar o texto é o texto, vamos dizer, artístico. O que é isso? É o texto quando ele vira um objeto, quase um objeto, mas ainda é editável. Como que funciona? Ao invés de segurar e arrastar para criar um quadrado, eu dou um clique apenas. Ó, é diferente, perceberam? É bem simples e faz total diferença. Esse texto que eu fiz a partir de um clique só, ele funciona diferente. Se eu aumentar ele, ó, ele distorce, ele funciona quase igual um desenho. Mas ele ainda é um texto, tá? Porque eu não converti ele ainda em objeto. Então, esse texto é usual para a gente fazer títulos, desenhar as marcas, criar artes, em que eu não preciso de um parágrafo, eu só preciso das palavras soltas, né? Logicamente que esse texto aqui, por exemplo, se eu quebrar a linha e criar aqui, ó, mais linhas, ele vai obedecer isso. Mas não é para você fazer parágrafo com essa ferramenta, desse jeito, entendeu? Entenderam? Isso vocês têm que decorar, gente, ó. Eu quero fazer um título para uma reportagem, alguma postagem que eu tô criando, alguma coisa assim, ó. Esse
título, ele vai funcionar dessa maneira, como quase como um objeto. E esse texto daqui, ele é um parágrafo. Entenderam a diferença entre os dois? Ó, hoje eu vou aprofundar nesse segundo estilo, que é o estilo artístico. Aqui, ó, eu vou deixar só uma palavrinha aqui, vamos lá, colocar brand. Ó, vou escrever brand. Vamos dizer que esse é o nome da minha marca. Né? Ó, criei com a fonte que veio mesmo do Illustrator, é automática a fonte. Ah, e o seguinte, eu quero mudar essa fonte, como é que eu faço isso aqui dentro do Illustrator? Nesse momento, ele tem uma dinâmica um pouco parecida com alguns outros programas, como Word, PowerPoint, enfim. Para você mudar, você tem que primeiro, aqui nessa barra aqui, provavelmente, se você tiver com o texto selecionado, vai estar vai ter uma opção lá em cima que chama caracteres. Aqui eu tenho um controle de tipo de fonte, espaçamento, algumas coisas que a gente vai mexer aqui para vocês entenderem. Só fechar aqui. E aí, nessa caixinha aqui de caracteres, ó, primeira coisa, a primeira opção aqui é a fonte, tá? Então, se eu clicar aqui nessa abinha, vai aparecer assim, diversas fontes que estão instaladas dentro do meu computador. E às vezes vai ter uma fonte legal aqui para você usar. Eu gosto de fazer o seguinte, deixar a palavrinha aqui mais para o cantinho, tá vendo? Aí eu vou em caracteres, desço aqui os tipos de fonte e vejo mais ou menos o que está rolando lá, ó. Tá vendo? Você tem uma pré-visualização do que está acontecendo com o seu texto. Beleza. Vou ver algum aqui diferente. Eu coloquei uma aqui. Vai que eu gostei dessa, por exemplo. Beleza, ó. Essa fonte é qual? Que se eu precisar ver ela, ó, se eu clicar aqui, vai aparecer aqui, ó, Skia. É o nome dessa fonte, tá? Skia? Isso. Beleza. Agora vamos ver outras coisas também. Ó, reparem o seguinte, tem algumas coisas que você vai achar que é erro, mas não é. Se você clicar aqui e escolher um pedaço desse texto e vir aqui com esse texto, com esse pedaço selecionado e pedir para trocar, olha o que acontece. Eu vou colocar uma bem diferente. Ó. Ele coloca aquela fonte só nas palavras que estavam selecionadas, entendeu? Então você tem que ficar de olho. Se você clicar aqui, ó, na palavra inteira, tudo que você mudar vai acontecer na fonte toda, ó. Mas se eu selecionar parte do texto, vai mudar só aquele texto. Outras coisas também, ó. Vou selecionar aqui esse objeto, que é um texto, e como ele já é um texto, ele aparece aqui as opções de texto. Toda vez que isso é uma regra, toda vez que você selecionar um objeto, fique de olho nessa barrinha aqui, ó, porque vai aparecer várias opções em relação à ferramenta que está sendo selecionada. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vamos reparar aqui as coisas que tem disponíveis aqui, ó. Essa primeira caixinha aqui corresponde ao tamanho da fonte, ó. Se eu aumentar, maior ela vai ficar. E aqui, ó, corresponde à linha do texto. Mas como eu não tenho uma segunda linha aqui, não vai fazer sentido mexer. Isso aqui, às vezes, num parágrafo faz mais sentido. Mas eu vou mostrar aqui vou colocar... Vou imaginar que meu texto, a minha marca é isso aqui, ó. Reparem que, tá vendo essa linha aqui entre as duas palavras? Que ela tá meio distante uma da outra? Como é que eu posso diminuir isso? É aqui nessa caixinha aqui, ó. É só você ficar
atenta aos ícones. Tá vendo que tem um A e outro A e uma setinha entre eles, indicando a altura? Então, se eu mudar aqui, ó, por exemplo, diminuir aqui, ó, ele vai diminuir nessa distância entre os textos. Se eu aumentar aqui, ele aumenta o texto como um todo, ó. Se eu diminuir aqui, eu diminuo a distância entre eles. E se eu mexer aqui, ó, o que pode acontecer? Quem tem uma ideia? É o espaçamento entre as letras. Se eu diminuir esse espaçamento aqui, as letras elas vão se aproximando, ó. E às vezes isso faz muita diferença no design, assim, sabe? Deixar as letras mais juntas, enfim. Olha, Tem que né? selecionar? Não. Aqui, ó. O cuidado é aqui, ó. Na hora de trabalhar, não pega a ferramenta texto. Pega a ferramenta seleção e seleciona o texto. Aí você vai fazendo as alterações. Se você quiser fazer a alteração, por exemplo, eu quero um espaçamento maior só aqui no co. Vou colocar aqui, eu selecionei o co, tá vendo? Com texto. E agora aqui, ó, eu vou aumentar o espaçamento, ó. Tá vendo? Só tá rolando naquele que tá selecionado. O restante tudo ficou travado, entendeu? Ó, beleza. Tem outras coisas também, ó. Esse é um texto com 2 linhas, né? E tem aquelas questões de parágrafo. Por exemplo, eu centralizo, eu justifico, aquela coisa que a gente faz no Word, no PowerPoint lá. Aqui tem essas orientações também, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó. Opa. Ó. Se eu, né, aqui em parágrafo, diferente, tá? Eu saí de caracteres e fui para outra abinha aqui, parágrafos, tá? E vou pedir aqui para ele orientar à direita, ó. Tá vendo, ó? Muda a orientação. Ele veio à direita. Se eu quiser aqui ao centro, opa, ao centro, isso. Ele vai trazer ao centro, tá? Mas aqui nem é o mais legal ainda. Por que eu estou falando isso? Quando a gente está falando de logo, a gente está falando assim, essa coerência de espaçamento, de linha, ela é muito usual quando eu estou criando uma diagramação com texto, né? Que eu preciso trocar ele depois, enfim. Mas quando a gente fala de logo, a gente não está falando de um texto que vai mudar toda hora. A gente está falando de um design que vai permanecer, né? Então, tem uma outra forma de trabalhar aqui na hora de organizar esses espaçamentos, essas palavras, essas letras, enfim, que é não tratar esse texto mais como o texto em si, e tratar como um objeto. Como que eu faço isso? É muito importante agora que a gente já tenha definido assim, olha, essa é a fonte mesmo que eu vou usar no meu trabalho. Eu não vou trocar a minha fonte. Porque a partir de agora não tem como trocar mais, tá? O que eu vou mostrar. Que é o seguinte. Normalmente eu gosto de fazer assim, ó. Eu deixo uma cópia de segurança dessa fonte que eu desenhei, dessa letra que eu escrevi, com a fonte que eu selecionei, em texto ainda. E na outra opção, na outra que eu vou começar a desenhar com ela, eu clico com direito e peço para criar contornos. O que ele fez com o texto? Ele já não é um texto mais. Eu não consigo digitar e selecionar as letras e trocar com o teclado. O que ele entendeu agora é que minha fonte, meu texto agora virou um desenho. Eu consigo trabalhar ele como formas vetoriais. E o que isso tem a ver? Porque agora eu tenho a liberdade total de fazer o desenho da forma que eu quiser. Ó. Eu posso aproximar aqui, ó. Eu posso, por exemplo, eu quero que esse pedacinho do R aqui não sobre aqui, fique até aqui, ó. E esse A também não fique ali, que fique até aqui, ó. Isso tudo você só vai conseguir se você quebrar o seu texto em um desenho, entendeu?
para você conseguir pegar todas Como que é? Repete. Vou mostrar daqui, só um minutinho. Você pegar Pode ser qualquer todos letra? os... Pode ser qualquer fonte, qualquer letra. Vou mostrar de novo, ó. Vou até trocar essa fonte aqui, ó. Vou fazer com outra. Aqui, vocês lembram que eu deixei um de segurança ali em cima? Porque justamente, olha, eu não gostei. Imagina, eu nem sei mais que fonte é essa se eu não tiver salvo ela aqui, entendeu? Então, deixa uma cópia em texto e mexe com a outra, com uma versão a partir dela, né? Vou colocar uma outra fonte aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, essa daqui, ó. Então, para me transformar ela em curva, primeiro eu faço uma cópia dela. Quando eu estou desenhando uma logo, alguma coisa assim, minha área de trabalho fica assim. Parece que explodiu uma coisa e caiu letra para um lado, letra para o outro, fica aquela bagunça. E é isso, e vocês têm que meio que fazer esse movimento mesmo, assim, de testar várias coisas. Essa fonte, então, que eu fiz uma cópia, eu vou até deixar ela aqui isolada para não ficar confuso. Ó. Eu vou clicar com o botão direito, selecionar ela primeiro, ó, com essa ferramenta de seleção. Clicar com o botão direito e pedir para criar contorno. Pronto. Meu texto virou um desenho. E aí eu posso fazer o que eu quiser agora. Por exemplo, vocês lembram, né, que quando a gente pede para, na verdade, seleciona essa seleção direta aqui, a gente pode selecionar os pontos, ó. E selecionando os pontos eu consigo modificar, ó. Tá vendo? Com pouca coisa você cria um charme, uma originalidade, alguma coisa diferente, assim, foge do comum. E é uma fonte que está ali instalada no computador. Então é maneiras de trabalhar e de tentar enxergar alguma coisa. Às vezes você vai, né, sentir assim que rola, na verdade, ó, em vez de mexer nos pontos, eu vou apagar, ó. Ó, eu vou tirar aqui, ó. Como que eu seleciono os pontos, então, individualmente? É com essa ferramenta aqui, ó, seleção direta. Depois que o texto virou curva, eu consigo mexer, ó. E eu consigo alterar, por exemplo. Eu quero, na verdade, que essa curva aqui, ó, para me pegar todos esses pontos juntos e mexer eles, eu posso clicar, segurar e arrastar. Reparem a ferramenta que eu tô aqui, ó, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó, de seleção direta, é a setinha branca. E aí, segurar e arrastar, de forma que eu passe o cursor por todos esses pontos e arrastar eles aqui, ó. Tá? E eu posso pegar individualmente também, ó. Pegar um aqui, trazer pra cá. O que eu vou fazer com isso agora o céu é o limite, né? Ah, e apagar, por exemplo. Eu quero apagar esse vão aqui do D, ó. Eu seleciono, posso selecionar qualquer ponto aqui, ó. Se eu deletar uma vez, ele deleta aquele ponto. Aí, sem fazer nada ainda, eu deleto mais uma vez, ele tira tudo. Porque depois que ele apagou aquele, ele selecionou os restantes, ó. Ou você pode fazer assim, ó, só clicar aqui, ó, nesse objeto e apagar ele. Tudo isso aqui, ó, eu consigo mexer toda a fonte, ela fica editável. E aí a gente consegue fazer algumas criações com ela. Tá vendo? Daquela fonte começou a aparecer alguma coisa interessante aí. E às vezes você consegue até assim, agora é uma questão mais assim, mais de experimentação. Por quê? Essa minha letra que eu defini e transformei em curva, ela virou um desenho, né? Vamos dizer assim, ela virou uma forma. Então, eu posso tratar ela como um desenho, não tratar ela mais como uma letra. E às vezes criar um ícone a partir da brincadeira que eu fizer com essa fonte, com essa palavra, enfim. Ó. Por exemplo, com a letra C, ó. E, né, você vai experimentando aí até encontrar alguma coisa interessante. Às vezes você quer
Tô dando até cor agora. Olha lá. Mas é uma experimentação com aquela letra, entendeu? Então você tem que tratar ela agora como uma ferramenta, né? Que você vai mexer e às vezes você conta para as pessoas, aqui é o C, entendeu? Às vezes não, às vezes você... Por quê? Como eu criei um ícone a partir da mesma fonte, manteve algumas coisas que criou identidade, as proporções, as curvas, é as mesmas da letra. Então, por mais que a pessoa não entenda, ela sente uma familiaridade. Tipo assim, as curvas ali estão parecidas, os elementos estão parecidos. Mas você vai poder fazer isso com qualquer fonte, com qualquer letra, né? Vou espelhar ela aqui. Ó. Aí, enfim, é uma das maneiras de trabalhar a tipografia e para criar uma coisa nova, né? Agora, beleza. Ah, mas eu tô cansado dessas fontes que tem instalada no computador. Como é que eu faço para fazer coisa nova, enfim. A minha dica é um site que eu uso muito, que é o da Fonte. Esse da Fonte são fontes gratuitas, você pode baixar, instalar no computador. E eu acho ele bem prático, por quê? Ele tem um catálogo de fontes. E esse catálogo de fontes é bem fácil de usar. Vou mostrar aqui, quer ver? Enfim. Como é que eu vou trabalhar com ele aqui? Por exemplo, eu venho em temas. Ó, quando eu venho em temas aqui dentro do da fonte, vai aparecer vários temas de fontes. Então, esse site ele catalogou as fontes dessa maneira. Então, se eu sei assim, meu trabalho, eu estou fazendo um trabalho, eu preciso de uma fonte escrita à mão para fazer a minha marca, por exemplo. Aqui, ó, tem o tema de fontes escritas e tem a manuscrito, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ó, vão aparecer as fontes manuscritas. Só que o mais legal desse site é esse aqui, ó. Por quê? Eu posso digitar o meu texto aqui para aparecer já na fonte que estão aqui a palavra que eu quero ver. Por exemplo, vamos lá que eu quero ainda insistir naquela palavra brand. Só que agora vai ser, né, eu escrevo aqui. Aqui eu não preciso mexer, eu posso colocar aqui grande para aparecer as palavras grandes e enviar. Vamos lá. Então agora, naquela tema manuscrito que eu digitei, que eu selecionei no site, escrevendo brand, ele vai aplicar o branding a todas as fontes que estão aqui, ó. E aí eu posso achar aquela que eu mais gostar e levar para dentro do meu computador, instalar e dentro do Illustrator digitar com ela para mim criar o que eu quero, né? Por exemplo, gostei dessa daqui, ó. Vamos lá, ou não, vou vasculhar mais. Olha a quantidade de páginas de fontes manuscritas. Ó, quer ver? Aqui tem 319 páginas. Tipo assim, você achar uma fonte que fique legal é uma questão de procura, de pesquisa, né? Então é um tempo pesquisando, testando. E por que eu acho esse site muito prático? Por quê? Eu não preciso instalar as fontes para ver como vai ficar. Ó. Eu já tenho uma visualização de como tá. E aquilo então que eu gostar, vamos ver aqui na página 11, por exemplo. Quando tem muitas páginas assim, eu vou saltando, sabe? Tipo, se eu não conseguir achar, eu vou voltando. Ó, por exemplo. Gostei dessa daqui, da forma que ficou a assinatura, né? Tipo assim, a fonte ficou quase que fosse mesmo a assinatura de uma pessoa, assim. Então, o que eu faço? Gostei da fonte, eu venho aqui, peço para baixar essa fonte, tá? Baixei a fonte, vou achar ela dentro do computador e para instalar é muito fácil. O problema é que é no Mac, né?
Eu acho que aí no computador também é fácil. É só clicar com o botão direito e vai pedir lá para instalar a fonte. Por quê? O formato da fonte, tá vendo esse TTF? Os sistemas operacionais do computador já reconhecem que é um arquivo de fonte e já manda direto para o seu instalador. Aqui é a mesma coisa. Ele mandou essa high tight. Ó, aí aqui, ó. Aqui que tá alguns problemas dessas fontes gratuitas, tá? Elas não são muito indicadas para me fazer, para me diagramar um livro, uma revista, por exemplo. Porque as fontes delas normalmente são quebradas, não tem todos os caracteres, tá? Então aqui, ó, tá instalando as fontes e ele tá mostrando justamente onde não tem, ó. Quer dizer, essa fonte só tem as letras maiúsculas e não tem acento, não tem essas coisas, tá? Mas para me desenhar uma marca funciona, tá? Às vezes a minha marca não tem acento, enfim, essas coisas todas. Aí eu vou instalar essa fonte. Beleza, ó. A fonte foi instalada. E agora lá dentro do Illustrator, ó, se eu quiser ver como aquela fonte vai funcionar agora, eu vou em caracteres. Como é que chama a fonte, gente? High Tide. Antíssimo. Ó, agora a fonte está lá dentro do computador. Ó. Só que eu digitei lá, ó, Brain. Ó, e essa fonte é a mesma coisa. Por que ela ficou meio distorcida assim? Vocês lembram que nesse texto eu juntei as palavras na configuração do texto? Então ela tá meio assim, muito junta. Então aqui é o contrário, eu tenho que vir em caracteres agora e aumentar a distância entre os caracteres. Ó. Deixa eu deixar ele aqui embaixo. Ó, vou aumentar aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá ganhando mais espaço e tá se acomodando melhor as linhas, ó. Pronto. E esse texto, né? Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, ó. Eu posso converter ele em curvas e a partir daqui mexer no desenho das letras, nas formas aqui, para adaptar o que eu quero. Por exemplo, eu não quero que esse B entre tanto ali, né? Então eu posso pegar aqui, ó, os pontos desse B, trazer ele para cá, ó. Por exemplo, eu posso melhorar isso aqui, ó, por exemplo. Apagar alguns pontos aqui. E mexer no desenho da fonte. Muitos trabalhos são feitos assim. As fontes, você encontra ela na internet, acha legal, mas não fica satisfeito. E vai mexendo nela, adaptando, mexendo até ela ficar do jeito que você quer. Muitas vezes eu redesenho quase que a fonte inteira, tá? De tanta alteração que você vai fazendo para ela chegar no ponto que você quer, tá? E outra coisa normalmente que a gente usa para design de logo, de logo, é esse recurso aqui, ó, que é o Ctrl R. Esse recurso é o seguinte, ele aparece a régua aqui, tá vendo, ó? A régua aqui. O que é útil essa régua? Se eu clicar aqui e arrastar, ele traz um traço. Esse traço quer dizer que ele não aparece na sua impressão. Ele é só um traço para te ajudar a orientar as coisas. Por exemplo, eu quero saber se essa curvinha do R aqui está bem na curvinha do B aqui. Então eu coloco aqui, ó. Eu percebo que poderia estar melhor. Ó, vou colocar aqui bem no ponto aqui mesmo, ó. Ó, tá vendo? Tá fora. E isso é um detalhe assim, parece que não, mas quem é designer, uma hora vai perceber. Aí você vai lá agora, ó, vou pegar, isolar isso aqui, vou pegar esses pontos daqui e trazer um pouquinho, trazer um pouquinho para baixo. Agora eles estão tudo na mesma linha. Isso aqui é o que dá um diferencial numa marca bem desenhada. Mas é o seguinte, essa régua aqui, que eu estou colocando, ó, ela vai me ajudar tanto a saber se as distâncias
Entre as letras estão certas, ó. Tá vendo? Ó, mesma distância. Isso tudo é muito legal. E o mais massa é que essa linha aqui, ó, ela não aparece depois. Você pode encher de linha aqui, ó, que na hora que você for imprimir, visualizar a impressão, opa, droga, depois eu mostro. Mas na hora que você for publicar esse trabalho, exportar em JPEG, PDF, não vai aparecer essas linhas. E não quer dizer também que todas as fontes têm que ser assim, retinha, certinha, cheia de linhas. Por exemplo, é quase impossível, vou apagar essas linhas aqui, ó, só pra gente não confundir, mas é quase impossível que nessa fonte aqui, ó, que está escrito cursiva, que essas linhas façam efeito, mas eu posso colocar aqui mais ou menos para me perceber assim, ó, se os elementos que eu quero que estejam assim mais próximos estão batendo, para mim ter um comparativo assim, entendeu? Por exemplo, ó, tá vendo essa altura aqui, ó, que eu defini que às vezes eu posso fazer com que o meu B e meu D se comportem melhor aqui dentro desse quadrante, ó, né? Agora eu tenho que converter isso em curva para me conseguir mexer, mas ó, feito isso, ó, consigo às vezes, ó, mexer um pouco aqui, ó. Opa, aqui puxou a linha. Mas mexeu bastante ali porque a fonte é toda quebrada, então o que eu quero fazer assim não vai ficar muito bom. Ó, achatei um pouco D, achatei um pouco B, posso achatar aqui um pouco D também. Quebra aqui, enfim. Vamos ver se acompanhou aqui, ó, porque diminui um pouco, tá vendo? Uns detalhes ou outros assim que isso vai te auxiliar bastante, né? E agora a famosa história do ícone, assim, né? Eu acho assim, o ícone aí vai para um outro tipo de pesquisa, uma pesquisa gráfica, né? De símbolos, dessas coisas. Se sua marca precisa disso, então você vai pesquisar na internet por símbolos, por ícones, não por fonte no caso, né? Então você vai encontrar assim, diversas coisas. O que eu acho legal é você ter um tema. Por exemplo, a minha marca ela é natural e, enfim, eu preciso de ícones da natureza, por exemplo. E às vezes uma pesquisa assim, eu gosto de pesquisar em termos, eu gosto de usar termos em inglês assim, justamente para ampliar a chance de aparecer coisa diferente, coisas legais assim. Então, se tiver dúvida, digita na internet, tenta achar uma tradução para o que você quer e mistura isso a palavras como icon, design, né, symbol, essas coisas assim, ó. E vai aparecer várias coisas, várias histórias, vários elementos, muita coisa legal que você pode, né, levar para o seu design, adaptar e criar uma história dentro do seu projeto, né? E às vezes a gente vai trabalhar muito com união de ideias. O que seria isso? Por exemplo, eu vou fazer essa ideia aqui, ó, por exemplo, desse rosto com uma folha, só que na verdade vou misturar com isso. Vou pegar esse rosto e vou fazer uma semente saindo da cabeça dele aqui, entendeu? Tipo, saindo e como se isso aqui estivesse saindo da cabeça dele. O que é isso? Estou misturando ideias para criar uma coisa nova, enfim. E na hora que a gente está criando, buscando referência e criatividade, uma dos métodos que a gente pode usar é justamente esse. Tentar misturar duas coisas para ver o que rola a partir daquela mistura, entendeu? Então, muitas das coisas que vocês, né, vão fazer de legal assim, depende dessa pesquisa, né,
dessa pesquisa bem feita e, enfim. Primeiro pesquisem o nome que vocês estão criando, a história que vocês estão criando para entender que história eu posso contar a partir daquilo. A partir dali, separe as palavras-chave, os elementos que você vai pesquisar, né? E, enfim, e também não é regra. Minha fonte, minha logo não precisa, igual eu mostrei na última aula. Sua logo não precisa sempre ter um ícone. Sua logo pode ser só um texto. Sua logo pode ter uma letra que vire um símbolo, que está dentro do nome da marca. Enfim, tem várias soluções diferentes, assim. Acho que no momento que você está criando, você tem que estar aberto a tudo e depois fazer aquela máxima de Saint-Exupéry, né? Que tipo, o processo de criação acaba onde eu não tenho mais nada a tirar do meu projeto, né? Você vai colocando ideias e depois começa a tirar os excessos. Quando você não tem mais nada a tirar, é quando você tem aquele design assim, né, eficiente, que diz tudo que você quer. E às vezes o menos é mais, né? Vocês sabem dessa máxima também, né? Enfim. Enfim, hoje é isso mesmo, é um início nessa ferramenta de texto. Posteriormente, a gente vai trabalhar essa ferramenta de texto para criar ficha técnica. Então, a gente vai ter uma dinâmica menos criativa, né? E mais funcional do texto. Mas, enfim, por enquanto, como um elemento de design, assim, ó, vocês vão conseguir fazer essa marca aí de vocês a partir desse tutorial aí, acompanhando isso e testando as informações, né, que eu passei.